coração, boa tarde a todos. E a Lorixá da Joiá iniciando mais um programa Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Esse programa que é cheio de axé, cheio de informação, cheio de coisas boas para vocês. É com muita alegria que iniciamos mais uma programação aqui na Rádio Tropical Web Brasil. E não deixe de mandar suas perguntas. Acessem aí primeiro o www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Além de ouvir, você também tem a TV Web, onde você pode assistir, ao vivo nossa programação. E também deixe suas mensagens, como sugestões, perguntas, o que vocês querem assistir aqui na nossa rádio, o que vocês querem assistir no programa, porque o programa é nosso, tá bom? Então vocês vão entrar em contato aí pelo 21 97 159 1211. E se quiserem falar comigo, agendar, o seu Ibu de Búzios, o oráculo, a consulta oracular. Se você quiser ir até o terreiro, visitar o terreiro, fazer algum trabalho, então você entra em contato pelo 21 972 51 7565. É o meu número pessoal, é onde eu atendo os meus clientes. Será um prazer atender você também. E hoje, mais uma quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, tá um friozinho muito bom. Eu particularmente adoro esse tempo. Estamos nesse friozinho, viemos aí na correria para chegar aqui na rádio, mas deu tudo certo. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer para vocês que hoje, infelizmente, a nossa convidada, Vodungan Kelly Joiá, não pôde estar presente. Ela se sentiu indisposta. E aí também, como ela é Orixá, tem os seus afazeres, tem o seu ofício, com muita correria no dia a dia, ela teve um contratempo, não pôde estar aqui presente conosco, mas eu vi mesmo assim, porque eu acho importante comunicar e não deixar morrer nossa quinta-feira aqui, que é muito gostosa. Então eu quero agradecer o programa passado, toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil. Esse mês de junho foi um mês muito movimentado para mim. Foi um mês que eu só tenho que agradecer realmente ao Orixá, a Exu, a todos os nossos guardiões, por tudo que aconteceu esse mês, Esse final de semana específico, tivemos a festa do Seu Tranca-Rua das Almas, porque semana passada tivemos o dia de Santo Antônio, e é um dia que nós louvamos Tranca-Rua das Almas também, junto a Santo Antônio. Então a festividade foi no sábado agora, foi Tranca-Rua do meu filho, o Júnior, babazinho de Oxoguian. Então foi com muita alegria que nós fizemos essa festividade. Recebemos várias pessoas lá, amigos, clientes, pais de santo, mães de santo, que foram prestigiar a festa de Tranca-Ruas, e foi muito bom. Foi um axé maravilhoso. A festa durou 3 dias, fora o dia da matança dele, o dia que foi realizada a cerimônia de Tranca-Rua. Então foi uma celebração muito bonita. Vai acontecer também agora, no dia 7/7, o grande ritual de Rainha Maria Padilha das 7 Encruzilhadas, onde vai ser ofertado um boi, para essa cerimônia. E quem quiser participar, entre em contato pelo meu número, que vai ser uma cerimônia feita para Exu, Senhora dos Caminhos, das 7 Encruzilhadas, para que ela abra seu caminho, traga prosperidade, traga felicidade, traga o amor próprio, traga direcionamento e traga muito axé para esse meio do ano que tem aí pela frente. Então a gente precisa de trabalho, para você que está precisando de trabalho, para você que está precisando de caminho, de felicidade, de amor, de prosperidade, me procure que a gente vai fazer esse ritual de Maria Padilha. As vagas são limitadas, até porque é um ritual onde nós vamos usar toda essa magia deste animal, da cerimônia para vocês próprios, então ela é limitada para o número de pessoas. Então corra e garanta a sua vaga aí no ritual no dia 7/7, tá bom? Então estamos aqui hoje, eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer a vocês pela audiência. Recebi as mensagens da audiência do programa passado, foi maravilhoso. Eu fico muito feliz com cada mensagem que eu recebo, com cada orientação, com cada parabéns, pelos elogios, obviamente, porque é muito bom saber que o meu meio de comunicação aqui através da rádio está chegando até vocês de uma forma verdadeira, Muito obrigada a todos. Mas nem sempre, a gente tem coisas boas a dizer, infelizmente.
E hoje nosso programa vai ser um pouco diferente, eu estou sozinha, então eu vim hoje para trazer informação para vocês sobre o ritual, sobre o que aconteceu e também sobre o que está acontecendo na mídia essa semana. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que tem causado muita indignação, tristeza e preocupação em todo o povo de Axé e em todas as pessoas que defendem e respeitam a dignidade humana. Nesta semana veio a público o caso da jovem Kiara Bastos, de 17 anos, estudante de uma escola pública em Sepitiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vocês acompanharam esse caso da Kiara? Hoje, então, tá em todas as redes, né? O caso dela. Segundo informações divulgadas pela família, por lideranças religiosas e pelo deputado Átila Nunes, Kiara vinha sofrendo episódios de intolerância religiosa dentro da escola por ser praticante do candomblé. Agora você pensa, em pleno 2026, um adolescente que não pode professar a sua religiosidade, a sua roupa litúrgica, os seus fios de conta, porque na escola ela começou a sofrer bullying. Né? Porque antes de acontecer o que aconteceu, que tá aí em todos os vídeos na rede social, das agressões que ela sofreu por várias meninas da escola, ela antes sofreu bullying. Né? O mais importante é que todos entendam uma coisa: a violência não começou no dia da agressão. Antes da agressão física vieram as humilhações, antes dos socos vieram as ofensas, antes da violência vieram o preconceito e a exposição. Segundo relatos, um vídeo gravado em um terreiro foi compartilhado entre estudantes para ridicularizar a jovem, transformando em alvo de zombarias, cyberbullying e intolerância religiosa. E eu quero fazer uma pergunta a todos os ouvintes. Quantas vezes uma violência começa muito antes do primeiro tapa? Porque a violência ela não começa direto com um soco, com um tapa. Não, ela começa primeiro massacrando a pessoa, né? Ridicularizando a pessoa, mandando em grupos de WhatsApp, debochando da fé do outro. Então, assim, isso começou muito antes. E pelo que eu vi nos relatos, a mãe dela se queixou desse caso, né? Porque estava circulando a imagem da filha com as suas vestimentas dentro do terreiro, foi na escola e ela foi transferida de escola. Foi para uma escola bem longe de onde ela estudava. E aí, como que a gente pode se defender disso, né? Eu quero deixar um apelo aí às autoridades que acompanhem esse caso. Eu vi hoje também no canal lá do deputado Átila Nunes que ele está acompanhando, que ele correu atrás disso. Mas é muito importante a gente divulgar esse tipo de coisa, porque hoje, essa semana foi lá em Sepitiba, mas em São Paulo também aconteceu outro caso. Aconteceu o caso da criança que fez um desenho de uma oiá e 12 policiais armados entraram na escola. Então, assim, isso vem de onde? Né? Vem da própria criação, da própria família. A escola está ali para orientar, ela precisa orientar esses jovens, mas os pais também precisam orientar sobre isso. Né? A intolerância religiosa ela se tornou um racismo religioso, porque lá atrás se quebravam os terreiros, não se davam atenção às religiões de matrizes africanas, tudo que foi criado pelo povo preto foi marginalizado, então isso se estruturou. E hoje a gente não pode andar na rua com a nossa roupa litúrgica, é um carro de aplicativo que não leva a gente, que não quer levar a gente para lugar nenhum quando chega e vê a gente com uma roupa. Essa semana minha geladeira do terreiro queimou, vou dar um exemplo para vocês. E eu contratei um técnico para ir lá olhar a geladeira. Quando ele chegou na porta do terreiro, ele falou que não conseguia, que ele não tinha achado o endereço, sendo que eu vi, né, que ele tinha parado na porta do terreiro. Quando ele viu que era um terreiro, ele simplesmente não quis prestar o serviço dele. Eu insisti, liguei, insisti, e ele não entrou. No dia seguinte, ele mandou uma outra pessoa que provavelmente não tinha preconceito, mas essa pessoa entrou igual um foguete. Entrou, ligou, está queimado. Deu o orçamento dele e saiu. Então, assim, a gente sofre preconceito nos mínimos detalhes. E a escola, que é um ambiente onde tem que acolher, trazer educação, trazer segurança, como que pode acontecer isso dentro da escola e não ter uma providência? Então, a gente cobra, sim,
providências em relação a isso. O bullying não pode acontecer, né? A intolerância religiosa não pode acontecer. Então eu quero deixar essa atenção para vocês aí, tá? Quantas vezes começa numa piada, num apelido, né? Porque o bullying ele vem através do apelido, num comentário maldoso, num vídeo compartilhado em grupo. A gente vê até as próprias pessoas da nossa religião, às vezes, compartilhar algo negativo da religião. Por isso que eu não uso a rede social, eu não uso o meu canal aqui, a comunicação para denegrir a imagem do candomblé, nem da umbanda, e nem seja que for de qualquer religião, porque não é esse o nosso papel como comunicador. É trazer informação, é trazer solução, é trazer axé, prosperidade, resoluções, soluções para vocês, né? Então não pode acontecer esse tipo de coisa. No meme, o meme principalmente, numa risada. Muitas vezes a agressão física é apenas o último estágio de uma violência que já estava acontecendo há muito tempo. E isso, gente, não é fato isolado, isso acontece todos os dias. Sabe, isso precisa ser discutido. Eu vou dizer para vocês, eu hoje trabalho em vários terreiros, né? Eu visito vários terreiros, eu faço parte do Melodia de Terreiro, eu faço parte da equipe da diversidade religiosa do Rio de Janeiro, e eu acompanho muitos terreiros, muitas histórias de terreiros que são apedrejados, de terreiros que são incendiados, de pais e mães de santo que são violentados, que são agredidos fisicamente, verbalmente, né? Que são enganados por membros de terreiros que não conseguem pegar um aplicativo, que não conseguem estudar. A minha própria filha já veio aqui, já falou sobre isso, que ela também já passou, minha filha tem 8 anos de idade, na época que ela passou, ela tinha 5 anos de idade. Então, nós passamos por isso o tempo inteiro. E isso precisa acabar, esse racismo religioso precisa acabar, né? Precisamos lutar contra isso. Estamos falando de jovem que deveria estar preocupado com seus estudos, com seus sonhos e seu futuro. Mas o que acabou se tornando alvo de perseguição por causa da sua fé? Aqui eu quero deixar algo muito claro. Ninguém precisa seguir o candomblé. Ninguém precisa seguir a umbanda. Ninguém precisa seguir qualquer religião. Mas todos têm a obrigação de respeitar a religião do outro. Né? O Brasil é um país onde a liberdade religiosa é garantida pela Constituição. O direito de acreditar é garantido. O direito de não acreditar também é garantido. E o que não pode ser garantido é o preconceito. O que não pode ser normalizado é a violência. O que não pode ser aceito é que uma criança, um adolescente, seja perseguido por causa da sua religião que pratica, né? Que tem fé, que tem amor. E, infelizmente, esse não é um caso isolado, como eu acabei de falar. Todos os anos surgem relatos de crianças e jovens que escondem seus fios de conta, que escondem suas guias, que escondem a sua participação em terreiro porque tem medo da reação dos colegas. Vocês já ouviram falar que há muito tempo atrás, há muito tempo não, até hoje a gente vê pessoas que frequentam terreiro, pessoas que frequentam o candomblé, a umbanda, falar que é espírita, falar que é católico, por medo, às vezes, pelo próprio preconceito de dizer que é do axé. Então é importante a gente falar do axé. Sabe o que vai quebrar esse preconceito? O que vai quebrar esse negativo todo, esse racismo religioso? É a gente falar, é a gente denunciar, é a gente brigar, é a gente escolher pessoas que nos representem de direito, de fato, é não se vender por qualquer coisa e parar de achar que religião e política não combinam. Porque nós precisamos sim dos políticos, precisamos sim de pessoas que falam sobre a nossa religião, que entendam o que é a nossa religião e que nos representem. Porque as leis são formadas por eles, não são formadas por nós. E nós precisamos ter as nossas leis garantidas lá. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? Estamos em ano eleitoral e precisamos falar sim sobre isso nos nossos terreiros, com os nossos filhos, com os nossos clientes e apoiar sim aqueles que estão aí disponíveis a ajudar o nosso povo de axé, tá bom? E isso releva também um problema muito maior, porque ninguém nasce intolerante. Muito importante falar sobre isso.
Ninguém nasce intolerante. A intolerância, ela é aprendida, ela é ensinada, ela é reproduzida. Eu vejo muito isso acontecer. Nenhuma criança nasce odiando a religião do outro, até porque ela não sabe diferenciar. Nenhuma criança nasce acreditando que uma pessoa merece apanhar por causa da sua fé. Essas ideias são construídas ao longo da vida. Por isso o papel da família é fundamental. Por isso o papel da escola é fundamental. Agora você vê, a gente cresceu estudando, né, falando sobre os deuses gregos. E por que não falar sobre os orixás? Por que não entrar lá na história, falar sobre a história de fato do que aconteceu no Brasil, da escravidão, sim, mas entrar que o nosso povo preto, os africanos, construíram a maior parte da nossa história até o dia de hoje. Por que não pode se falar sobre o orixá? Né? Então precisamos ensinar nossas crianças que respeitar não significa concordar. Respeitar significa reconhecer que o outro tem o mesmo direito de existir e de acreditar e de viver na sua espiritualidade. Também precisamos falar sobre algo que muitos estudiosos chamam de racismo religioso. Porque muitas vezes o ataque às religiões de matrizes africanas não acontece apenas por causa da religião. Ele acontece porque existe uma história secular de perseguição à cultura africana. Acabei de falar sobre isso agora. A ancestralidade africana e as religiões negras. É muito preconceito, foi muita perseguição, né? Durante muito tempo os terreiros foram perseguidos, objetos sagrados foram apreendidos, práticas religiosas foram criminalizadas. Muita coisa se mudou hoje, né? Na própria ritualística. Ainda hoje vemos reflexo dessa história. Quando alguém chama uma religião afro-brasileira de forma pejorativa, quando alguém ridiculariza um orixá, quando alguém humilha uma pessoa por seus filhos conta, estamos diante de algo que vai muito além de uma divergência religiosa. Estamos diante de uma violência contra a herança cultural e ancestral. E eu também quero falar sobre cidadania, porque muitas pessoas perguntam: o que podemos fazer? Primeira coisa é denunciar. Disque 100, direitos humanos, denuncie. É muito importante você denunciar. No Rio de Janeiro também existe a DECRAS, que é a Delegacia de Crimes Raciais, de Delitos e Intolerância. Ela recebe todos os dias milhares de denúncias de intolerância religiosa. Então é muito importante que vocês acessem esses canais, se informem. Temos também o deputado Átila Nunes, do qual eu trabalho, sim. É um trabalho digno, é um trabalho que a gente acompanha em terreiros que todos os dias são apedrejados, que todos os dias, todo sacrifício que um sacerdote mobiliza para ter o terreiro organizado, ordeiro, espiritualizado, ele é derrubado em segundos. Temos o caso do Babá Felipe, de Ogum, temos os casos de tantos outros sacerdotes que perderam seu terreiro, né, por conta de intolerância, por conta de maldade, por conta de vários casos. Então nós temos aí grandes canais de denúncia, esses são os mais importantes. Essa delegacia ela foi criada juntamente para os casos como esses, que sejam investigados de forma especializada. Então lá os profissionais são especializados em crimes de intolerância religiosa, nesses crimes. Então não fique com medo, não deixe de denunciar. Muitas pessoas não sabem que existe um lugar preparado para receber denúncias relacionadas à intolerância religiosa, racismo e outras formas de discriminação. Então você pode denunciar na DECRAS. Denunciar é importante, registrar a ocorrência é muito importante, buscar apoio jurídico é muito importante. Porque quando uma violência não é denunciada, ela tende a se repetir. A pessoa perde o medo, né? E aí continua fazendo aquele ato. Então existe uma reflexão que eu preciso fazer com vocês. Quem está defendendo os direitos do nosso povo de terreiro? Você já parou para pensar? Quem vai defender o nosso povo disso tudo? Quem está cobrando as providências? Quem está lutando para as nossas crenças?
que possa enfrentar a escola sem medo, enfrentar essas questões todas. Precisamos compreender a importância de representatividade. Precisamos compreender a importância de escolher pessoas comprometidas com a defesa da liberdade religiosa, porque as leis são discutidas pela política. Então não tem como a gente fugir. É o momento da gente se unir, dar as mãos e lutar, sim, pelos nossos direitos. As políticas públicas são construídas na política. Os órgãos de proteção são fortalecidos pela política. E se nós não ocuparmos esses espaços, outras pessoas ocuparão por nós. Eu estou aqui na Rádio Tropical Web Brasil ocupando um espaço para falar sobre intolerância religiosa, para falar sobre fé, sobre religião, sobre orixá, sobre tudo aquilo que engloba o meu povo e aquilo que eu pratico. Então é muito importante ocuparmos esses espaços. Quando eu comecei na rádio, muita gente veio me perguntar, mas por que você está gastando dinheiro com isso? Qual é o propósito? O propósito é exatamente esse, trazer informação, trazer religiosidade, trazer axé. Sim, por que não a gente deixar de ocupar? Por que não ocupar uma rádio? Por que não ocupar a televisão? Falamos isso semana passada, né, com a nossa convidada. Por que não ocupar os plenários? Por que não ocupar os teatros? Precisamos ocupar esses espaços. É quebra de preconceito, é mostrar nossa cultura, é mostrar que o nosso povo é um povo organizado, é um povo ordeiro, é um povo que tem história, que tem sofrimento, que tem história, mas que também tem muita alegria e tem muita coisa boa para passar. Os itãs, os odus ensinam a gente a melhorar. O primeiro mandamento, que inclusive eu vou falar isso no próximo programa, porque existem os mandamentos dentro do candomblé, muita gente não sabe, mas o primeiro mandamento é o caráter. É o caráter de Olodumare, é o caráter do nosso Ori, do nosso caminho, do nosso Ocã, do nosso coração. Um sacerdote, ele não pode exercer a função dele se ele não tiver caráter. E ter caráter é ter uma boa conduta, uma boa palavra, boas atitudes, bons relacionamentos, é não ferir o outro. Então, assim, são mandamentos muito seguros, muito certos. Então, como que é uma religião ruim? Então, assim, falta estudo, falta compreensão, falta entendimento, falta voz, falta representatividade. Então, é muito importante que vocês entendam a importância da gente ocupar esses espaços, tá bom? Vou falar com vocês. E se nós não ocuparmos esses espaços, outras pessoas ocuparão por nós. A luta contra a intolerância religiosa não acontece apenas dentro dos terreiros. Ela acontece nas escolas, como eu acabei de falar com vocês. Ela acontece nas universidades. Ela acontece nos meios de comunicação. Ela acontece nos conselhos de direito. Ela acontece nos espaços de poder. E por isso precisamos estar presentes. Precisamos ser ouvidos. Precisamos participar, tentar, falar. Eu sei que tem milhares de pessoas aqui que vai pensar muito diferente em relação a... Hoje eu quero deixar uma palavra especial para a Kiara e toda a sua família e todos os jovens que já passaram por situações parecidas. Vocês não precisam sentir vergonha da sua fé, Kiara. Não precisa. Você não precisa esconder. Não precisa se esconder, vocês não precisam se esconder. Vocês não precisam esconder a sua ancestralidade. Você deve sentir vergonha de quem é gente. Deve sentir vergonha de quem vive. E deve sentir vergonha de quem transforma a diferença em violência. E esse caso sirva como alerta para toda a sociedade. Que as escolas realizem um trabalho de conscientização, que as famílias conversem com seus filhos e que as autoridades façam seu papel. E que nós possamos continuar a contribuir com o país, onde nenhuma criança tenha medo de dizer qual é a sua religião. Porque quando uma criança é elegida por causa de sua fé, toda a sociedade é livre. E que os orixás nos deem sabedoria para combater a intolerância com conhecimento e preconceito, com respeito e tolerância com amor e justiça. Essa foi a minha mensagem a respeito desse caso.
Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem de hoje. É muito triste eu, no momento já, vir para cá falar sobre intolerância. E olha quanto tempo a gente tem que perder, né, para falar sobre isso. É um caso que deve ser repetido até passar por situações como esta. Isso transfere dessa segurança, nós não precisamos verificar as que acontecer. Arrasta para o Web Brasil. É um programa que eu achei, um programa voltado para a nossa religião de matriz africana. Ela está aqui aberta para que você possa falar, que você possa dizer o que você sente. E não tenha medo, estamos com você, nós somos um povo unido e nós estaremos com você para tudo. Tá bom? Eu quero deixar essa reflexão para vocês hoje. Hoje está se acabando o mês de junho e é muito importante a gente refletir, já que esse ano é um ano eleitoral, é um ano de eu consigo enxergar várias pessoas que estão aí hoje, muito mais do que nas eleições passadas. Tem grandes representantes aí do nosso axé que vocês podem escolher. Então faça isso com carinho, faça com sabedoria, né? Pesquisem, procurem saber, porque é muito importante para nós, povos de axé, saber escolher o nosso representante. A Ellen está falando isso porque ela trabalha com deputado. Não. Está falando isso porque trabalha com vereador. Não. Eu estou falando isso porque eu vejo eles fazerem pelo povo de axé. Eu vejo, de fato, fora de eleição, eles visitarem e continuarem visitando terreiros. Eu vejo eles se dedicando de segunda a segunda, visitando terreiros incessantemente, fora os trabalhos internos, né, em ajuda ao nosso povo. Eu mesmo já precisei algumas vezes e fui ajudada. Então hoje eu, como Yalorixá, eu saí dos muros do meu terreiro, estourei a minha bolha, para quê? Para que eu pudesse buscar ajuda para aqueles que convivem dentro do meu terreiro e para aqueles que também não sabem por onde seguir. Então hoje eu levo informação, eu levo cultura, eu levo carinho, levo a minha mão para dar a mão a esses sacerdotes que precisam de ajuda. E é esse o nosso trabalho, é esse que eu espero que os nossos irmãos e irmãs de fé façam. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Na semana que vem vamos ter convidados. Se a gente não tiver convidados, eu vou trazer o tema falando sobre o orixá, trazendo ensinamentos. Então eu quero dizer para vocês que o mês 6 está acabando, mas o mês 7 está começando. Então é muito importante a gente se preparar para todo mês que vai se iniciar e agradecer o mês, né, que está se encerrando. Nesse mês, nós tivemos agora ontem, dia 24, foi dia de São Pedro, que é sincretizado no candomblé como dia de Xangô, e está tudo bem, porque o sincretismo ele precisou acontecer. O nosso povo foi um povo muito inteligente e foi a forma que eles encontraram para poder professar a fé deles, para poderem fazer a ritualística deles, e hoje é o nosso candomblé. Então, ontem foi dia de Xangô, dia 29 também é dia de Xangô, e assim nós vamos caminhando. No mês 7 é um mês que de grande importância para a gente, que é o número 7. Então eu trago na próxima semana, que já vai ser o próximo mês, né? Que se eu não me engano é dia 3. Depois eu vou olhar aqui no calendário direitinho. E então eu vou trazer dia 2, né? É dia 2. Então eu vou trazer para vocês receitas para vocês começarem o mês com o pé direito, banhos, e venha fazer o ritual de Maria Padilha, que Maria Padilha está aí fortalecida, preparadíssima para abrir o caminho de vocês, tá bom, meus amores? Então essa foi a nossa programação de hoje. Estou muito feliz por estar aqui, por estar cumprindo aqui com vocês isso que Exu determinou para mim. Eu estou aqui com o meu Exu hoje, me trazendo aí o poder da comunicação. Então, que Exu possa abrir o caminho de vocês, que meu Iá possa abrir o caminho de vocês e que a minha voz possa ser levada a vocês com amor, com carinho, com compreensão e entendimento. E para você que quer participar do nosso programa, também não perca, entre em contato com a Rádio Tropical Web Brasil, entre em contato comigo, ou através do nosso Instagram, que é o programa Ecoaxé Oficial. E aí você pede para participar. E aí a gente vai fazer toda a divulgação para que você esteja aqui dando a sua entrevista.
tá bom? Então essa foi a programação de hoje. Vou colocar uma música para encerrar e eu quero deixar um grande beijo, um grande axé, um grande cheiro para vocês. Se fortaleçam, fortaleçam o Ori, para que o Ori de vocês levem a vocês a muito mais longe do que vocês precisam. Invoque sempre Exu, peça sempre a ancestralidade de vocês para acompanhar. E qualquer dúvida, qualquer ajuda, estamos aqui, tá bom? Um grande beijo, que Orixá possa nos abençoar, que Oxóssi no dia de hoje nos dê prosperidade, discernimento e sabedoria. Axé!